Desculpa aí a interrupção. Então, só para relembrar, nós agora temos que colocar os termos bilineares. Termos bilineares, θ barrado θ. Posso colocar aqui um escalar dado de x. Em princípio, eu colocaria o θ barrado gama mi θ, mas não tem, que é zero, que é maiorando. E aí posso colocar o θ barrado gama 3 θ. Vou botar aqui um i para simplificar real. E colocar aqui, vamos dizer, um pseudo-escalar real. Vamos chamar aqui um p de x, por exemplo. Então vamos chamar aqui de π de x, tá? Mas é escalar. Então nós temos um escalar, outro escalar, outro escalar. E aqui, o maiorando. Então, vamos ver aqui. Tá certo. Então eu tenho esse escalar aqui, uma componente, esse escalar aqui. Então, em princípio, esse tenor TCS pode ser um número complexo. Esse aqui pode ser complexo, complexo, complexo. Isso aqui é tudo bem, isso aqui é real. Em princípio, esse número aqui é um escalar complexo. Então, eu teria 6, né? 6 componentes reais. Tem alguma coisa estranha aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é S, isso aqui é θ barrado θ, θ barrado θ, quer dizer, esse cara aqui, vou fazer de novo, mas eu acho que esse cara aqui não é certo. Vou fazer com os pidões de maiorando. A gente tinha feito assim, ó. θ barrado, gama 3 θ. Vamos tirar o transposto disso. O transposto disso é menos θ transposto, gama 3 transposto, θ barrado transposto. Mas isso aqui é igual a isso mesmo. θ barrado, gama 3 θ. Muito bem. Transpus e usei o sinal negativo por causa da anticomutatividade, variável de gama. Aí eu vou colocar o C a menos 1 aqui, menos θ transposto, C a menos 1. C, gama 3 transposto, C a menos 1. C, θ barrado transposto. Então, menos θ transposto, C a menos 1 por C maiorana é θ barrado. C, gama 3 transposto, C a menos 1, assumindo C, gama 3 transposto, gama 1 transposto, gama 0 transposto, C a menos 1. Então, C, gama 3 transposto, C a menos 1, C. Então, isso aqui fica menos gama 1, menos gama 0. Vou ficar gama 1, gama 0. Então, C, gama 3 transposto, C a menos 1 é menos gama 3. Ah, então é isso. Isso aqui é o θ. Então, isso aqui é menos θ barrado, gama 3. Então, esse cara aqui é identicamente certo. Então, corrijam aí. O espinor de maiorana, eu errei. Esse cara aqui é identicamente certo. Estava errado. Por que eu estava refletindo sobre isso? Porque quando eu fiz a expansão do supercampo, estava tendo mais componentes escalares do que espinoriais. Agora aqui o espinor fecha bonitinho. 2 complexos, 4 números reais. Se esse espinor aqui for geral, ele tem 4 componentes complexos. Agora, se esse espinor S, se esse supercampo S for um supercampo escalar de Lorentz real, se isso aqui é real, esse cara é real, uma componente real escalar. Isso aqui é real, então isso aqui é real, uma componente escalar real, 2 componentes escalares reais. Esse cara tem que ser maiorana. Porque se esse cara aqui é maiorana, se eu quero que esse cara aqui seja real, θ é maiorana, θ barrado, isso aqui é maiorana. Se esse cara é maiorana e esse cara é maiorana, nós já tínhamos visto esse número aqui é real. Então, se eu impuser essa condição, que esse supercampo S aqui é um escalar que é real, a expansão dele dá que ele contém 2 escalares reais e um vértice maiorano. Então, essa é a estrutura desse chamado supercampo escalar real. Então, isso que nós estamos fazendo é uma supersimetria gerada. É uma supersimetria gerada por um parâmetro real. Então, meu superespaço, ele tem coordenadas x' e θ. Θ é um espinor de maiorana. Então, essa supersimetria é a supersimetria que nós estamos construindo, uma supersimetria em 1 mais 1 dimensões.
com um espinor de Majorana. Então, nós construímos o nosso superespaço e o primeiro supercampo que nós encontramos foi esse supercampo aqui, S, um supercampo escalar real. Então, as componentes mais de S. Então, ele vai ter S de X, mais um espinor de Majorana, mais um outro escalar real. Então, esse é o chamado supercampo escalar real. Então, nós estamos vendo que esse supercampo não carrega o campo vetorial dentro dele, ele carrega escalares e espinores. Nós sabemos que com dois supercampos desse tipo, eu posso formar um espinor de Dirac. O espinor de Dirac, nós tínhamos aprendido nos cursos, eu posso sempre escrever essa relação. Se eu pegar dois espinores de Majorana, suponhamos que o Si e Ki sejam dois espinores de Majorana. Se eu pegar essa combinação aqui, vou pegar a contagem, então eu tenho dois espinores de Majorana. Si e Ki. Serão dois espinores de Majorana. Ambos são Majorana. Então, se eu formar esse espinor aqui, e Si mais Ki sobre 2. Eu posso tirar o conjugado de carga desse espinor. Se C vai ser Si C, que é Majorana, menos I, Ki, que é Majorana, sobre 2. A conjugação de carga é uma operação que tem um conjugado complexo dentro dela. Então, é uma operação antilinear, onde tem I e menos I. Então, se esse espinor aqui, se esses dois espinores forem Majorana, Si C é diferente de Si. Então, esse espinor não é Majorana, Si é Dirac. Por quê? Porque o Si C é diferente do Si. Eu posso expressar o Si como sendo Si mais Si C. E posso expressar o Ki como sendo o Si menos Si C. Né? Si menos Si C dá I menos I. Né? Então, isso aqui é Si, aqui me dá um I. Né? E Ki é igual a Si menos Si C. Então, eu posso dizer isso aqui. Ki igual a Si menos Si C sobre I. Então, esse espinor é Majorana, Si é Majorana. Se eu tirar o conjugado completo de carga dele, fica Psi C mais Psi CC, que é Psi. Então, o conjugado de carga dele é mesmo. E esse aqui, se eu tirar o conjugado de carga desse, é Psi C. Se eu tirar o conjugado de carga desse, é Psi. Mas o I fica menos I. Então, menos I é a mesma coisa que menos I no denominador é a mesma coisa que menos I no numerador. Esse espinor é Majorana, esse espinor é Majorana. Então, eu posso sempre escrever um espinor de Dirac como sendo um Majorana mais I outro Majorana. Então, se eu pegar um supercampo S1 escalar real e somar com um supercampo S2 que é escalar real, então, se eu faço essa combinação, dois supercampos escalares reais, eu vou ter S1 mais IS2, então, vou ter S1 mais I S2 sobre 2, aí eu vou ter mais θ barrado, vamos dizer, Psi1 mais Y2 sobre 2, e vou ter mais θ barrado θ, W1 mais I, W2 sobre 2. Então, esse supercampo S1 mais IS2 é um supercampo escalar complexo. Isso aqui faz um papel de um S complexo. Isso aqui faz um papel de um espinor de Dirac. E esse cara aqui faz um papel de um outro escalar complexo. Então, eu tenho dois escalares complexos, dois reais aqui, 4 objetos reais. E aqui, esse espinor é Majorana, 2 reais com 2 reais, 4 reais. Então, eu tenho 4 componentes reais dos escalares e 4 componentes reais do espinor de Dirac.
Então, eu posso formar, eu quero formar um espinor de matéria, eu quero fazer eletrodinâmica. Eu preciso que o elétron, que o pósitron, esteja no espinor de Dirac, não de Majorana. Então, eu preciso construir um espinor de Dirac. Então, eu combinando dois escalares reais, dois supercampos escalares reais, eles juntos me formam essa combinação aqui, me formam um supercampo escalar complexo. E aí, nesse supercampo escalar complexo, reside o fermo de Dirac. E aí, depois, na próxima aula, vamos poder construir a eletrodinâmica em duas dimensões. Vamos construir a QED bidimensional, usando esse setor como setor de matéria. Só para terminar, vou encaminhar aqui, nós vamos agora, para fazer a eletrodinâmica, eu preciso do campo de Gauss, um campo vetorial. Então, eu vi que o supercampo escalar, ele não consegue acomodar um vetor. Por quê? Porque está faltando essa componente. Se ele tivesse algo desse tipo na expansão, eu poderia acrescentar uma amiga X. Mas no setor bilinear isso está faltando. Por quê? Porque esse fermo é Majorana. Eu estou construindo uma supersimetria com fermo de Majorana. Então, se eu estou construindo uma supersimetria com fermo de Majorana, automaticamente o supercampo escalar não contém campo vetorial. Então, vamos pensar no próximo espinor que eu posso pegar. Suponhamos que eu pegue agora, eu tenho um campo, um supercampo, que não seja mais um escalar de Lorentz, mas que seja um espinor. Então, vamos pegar um supercampo que eu vou chamar de gama alfa, que tem um índice espinorial. Esse campo aqui é um espinor. Então, ele vai depender das coordenadas x, y e θ. Então, esse campo aqui é um supercampo espinorial, em duas dimensões. Vamos dizer, em princípio ele é um espinor genérico, pode ser um espinor de Dirac. São duas componentes de um espinor de Dirac. Vamos lá, vamos expandir. Então a primeira componente dele vai ser alguma coisa espinorial. Vamos chamar isso aqui de um espinor, sei lá, vamos chamar isso aqui de um espinor zeta alfa. Vamos chamar de espinor zeta alfa. Isso aqui é espinor, isso aqui é espinor. Agora, eu posso ter um termo linear em θ. Então, nada me impede de colocar aqui alguma coisa do tipo, se barrado θ, e aqui, isso aqui é um espinor. Eu vou ter que contrair, então vamos pensar, poderia pensar assim, isso aqui pode ser alguma coisa do tipo θ beta, e aqui, vou botar assim, lá, e aqui um V beta alfa. Vocês concordam comigo? Se esse índice aqui é índice alfa, esse aqui é alfa. Nós já sabemos que o termo linear, como o espinor é Dirac, basta colocar a componente θ. Não precisa colocar a componente θ barrada. A parte linear em θ barrada é redundante, porque o espinor já é Dirac. Eu posso sempre relacionar θ barrado com θ. Então, basta colocar esse θ. Mas como esse índice aqui é alfa, eu vou ter que colocar aqui um objeto contraído, quer dizer, esse índice espinorial que está contraído, esse tem que somar esse índice alfa. Então, eu já coloquei uma coisa que é linear. Entendo. Agora, nada me impede de eu colocar o termo quadrático em θ. Eu posso colocar um termo assim, θ barrado, θ, e aqui um lambda alfa. Vocês poderiam pensar, será que eu não poderia colocar alguma coisa desse tipo assim, ó? θ beta, θ, tem que ser alguma coisa ali quadrática em θ. Então, bota as duas componentes em θ, θ gama. E aqui, alguma coisa do tipo, sei lá, um G, alfa, θ gama. Mas é redundante também, porque como o espinor é um espinor de Majorana, eu posso relacionar esse θ com θ barrado. E mais ainda, como esse objeto, vamos pensar aqui em duas dimensões, se eu pegar duas componentes espinoriais, se eu pegar esse objeto aqui, ó, se eu pegar esse objeto aqui, θ beta e θ gama, esses dois objetos anticomutam, então a parte igual deles é zero. Eles só vão poder ter esses dois índices diferentes. Então eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon beta gama, isso aqui tem que ser proporcional a um epsilon beta gama. E alguma coisa que tem que ser um escalar de Lorentz, um θ barrado θ. Então essa relação aqui é uma relação válida, vou botar aqui para espinores de Majorana em duas dimensões. Se eu pegar, se o espinor θ é Majorana, então eu tenho que θ alfa
θ, beta, como esse objeto aqui é antissimétrico na troca de alfa com beta, se alfa for igual a beta, dá zero. Θ1 dá zero. Θ2 dá zero. Θ1, θ2 é menos θ2, θ1. Então isso tem que ser sempre algo do tipo epsilon de leve epsilon 1 é zero, epsilon 2 é zero, epsilon 2 é menos zero, 2, 1. E aqui tem que ser alguma coisa que não tem esse índice. O único jeito de eu não ter esse aqui, não ter esse índice, é se eu formar esse escalar de Lorentz. Então essa relação aqui é uma relação válida construída para estudadores de Majorana bidimensionais, com coordenadas anticomutantes, obviamente. Foi crucial aqui que essas coordenadas fossem anticomutantes. Então, por isso que esse termo aqui é redundante com esse. Eu coloco esse, eu coloco esse. Isso aqui no final do dia, de qualquer maneira, vai ser um epsilon beta gama, beta barrado tempo. Aí esse epsilon beta gama, G alfa beta gama, na verdade, o gama alfa. Então, essa componente desse espinor para aqui. Então, se eu pegar um objeto espinorial, eu posso ter essa estrutura aqui. Agora, por que esse objeto aqui é importante? Porque esse objeto aqui tem dois índices espinoriais. Então, no espaço espinorial, isso aqui é uma matriz 4 por 4. Toda matriz 4 por 4, matriz 2 por 2, perdão. Isso aqui é uma matriz 2 por 2 do espaço espinorial. Toda matriz pode ser escrita como uma parte simétrica, mas uma parte antissimétrica. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo V beta alfa mais V alfa beta sobre 2 mais V beta alfa menos V alfa beta sobre 2. Decompus essa matriz 2 por 2, porque toda matriz 2 por 2 ela pode ser decomposta numa matriz simétrica, 2 por 2, que tem 3 componentes, e uma matriz antissimétrica 2 por 2, que tem uma única componente, um único parâmetro independente. Como isso aqui é antissimétrico, em alfa beta, isso aqui só pode ser um epsilon alfa beta vezes um certo número. Porque uma matriz antissimétrica 2 por 2, ela tem essa estrutura, 0, φ, menos φ, 0. Essa é a matriz antissimétrica mais geral que eu posso escrever em duas dimensões. Então, ela é proporcional ao epsilon, então ela é típica, 0, 1, 0, vezes um φ. Então, essa matriz aqui, ela contém um escalar dentro dela. Então, eu posso decompor esse número assim, essa matriz assim. Ela vai ter o epsilon beta alfa vezes o escalar. Agora, ela tem uma parte que é 3 por 3 simétrica. Toda matriz simétrica 3 por 3, qual é a estrutura de uma matriz simétrica 2 por 2? Se ela é simétrica, ela vai ter aqui alfa, beta, gama. Ela tem 3 componentes dentro dela. Uma matriz simétrica desse tipo, essa matriz aqui é simétrica. 2 por 2. Então, ela tem 3 parâmetros independentes. Será que eu não poderia escrever essa matriz assim, ó? Alfa, toda matriz 2 por 2 pode ser escrita na base da identidade com as matrizes de Pauli. Essa matriz aqui, sendo simétrica, observe essa coisa, observe só essa relação também típica de duas dimensões. Observe essa matriz aqui, ó, C, gama mi transposto, em duas dimensões, C é menos 1. Isso aqui não é menos gama mi? Então, se eu multiplicar essa relação por C à direita, isso aqui é menos gama mi C. Mas, essa matriz aqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa, C, gama mi transposto. Se eu pegar essa relação aqui e expandir, isso aqui vai ficar gama mi transposto, que é gama mi. C transposto, que é menos C. Então, essa matriz toda que está aqui do lado direito, no fundo, é C gama mi transposto. Ou seja, em duas dimensões, essa matriz aqui é simétrica. C gama mi transposto é igual a C gama mi transposto. Ou vice-versa, eu posso dizer o contrário. Eu posso dizer que gama mi C é igual a gama mi C transposto. Por causa dessa relação. Se eu transpuser essa relação, vai ficar C transposto, que é menos C. Gama mi transposto, com o sinal menos relativo. Então, essa matriz é simétrica ou essa matriz é simétrica. Então, se essa matriz aqui é simétrica,
Porque ela tem 3 componentes, por que eu não posso escrever essa matriz desse modo? AMI, gama Mi, C. Isso aqui é uma matriz, ó. Então esses dois índices aqui, a parte simétrica, essa aqui é uma matriz 2 por 2 simétrica. Olha aqui, a matriz 2 por 2 simétrica está aqui. Então eu posso escrever esse V beta alfa como sendo gama Mi C alfa beta vezes a Mi. Ou seja, eu parametrizo essas 3 componentes como sendo as 3 componentes do trivetor em 2 dimensões. A0, tem mais um dadozinho só que eu tenho que colocar aqui. Esse objeto aqui tem 0, 1. Então teria que ter duas componentes. Vou botar um vínculozinho aqui só. Essa matriz. Deixa eu apagar mais uma coisa só que eu esqueci de colocar aqui. Então, uma questão de teoria de grupo. Essa matriz é simétrica. Perdão. Toda matriz simétrica. Vou apagar isso aqui. Então nós temos essa matriz aqui, deixa eu escrever aqui de novo. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2. Então ela tem uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. A parte antissimétrica nós já vimos. É epsilon beta alfa vezes um φ. É uma matriz que depende apenas de um único escalar dentro dela. Uma matriz, quando eu decompus essa matriz aqui, uma matriz simétrica mais uma antissimétrica, isso aqui é um S beta alfa mais epsilon beta alfa φ. Uma matriz simétrica pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo mais o meio de delta beta alfa vezes o traço de S. Ver se a gente concorda com isso aqui. Vou pegar essa matriz aqui, olha, ela é simétrica. Então ela é simétrica de traço nulo mais o meio de delta beta alfa, traço de S. Traço de S eu vou chamar assim de S gama gama. Se eu tirar o traço dessa equação, traço de S beta alfa é o S gama gama. Traço, então vai dar traço de S. Traço de S tio. Isso aqui vai me dar mais um meio. Traço da identidade é 2. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um traço de S. Então, traço de S, traço de S. Essa matriz tem traço nulo. Então, essa matriz simétrica, que eu estou colocando aqui, isso aqui é o que eu estou chamando do meu S beta alfa. A minha matriz simétrica ela pode ser escrita como uma matriz simétrica de traço nulo mais o meio do delta beta alfa vezes o traço de S. Vou colocar assim. Só apagar isso. Estou fazendo ver o que está dentro desse V beta alfa. Estou tentando fazer, né, retirar de S beta alfa as componentes irredutíveis. Né? Então, só escrever essa relação de uma maneira mais forte aqui. Então, o que nós falamos foi o seguinte: decompusemos essa matriz numa parte simétrica e uma parte antissimétrica. Fizemos isso. S beta alfa é a matriz simétrica, eu não sei ainda quem é, mas a matriz antissimétrica, parte antissimétrica, campo escalar. Então, aparece o campo escalar aí dentro. Por enquanto, eu tenho 2 estridores. Isso aqui é um estridor, isso aqui é um estridor. Agora já apareceu um escalar. Agora, esse S beta alfa, ele é um S tio beta alfa mais o meio do delta beta alfa traço de S mais epsilon beta alfa φ. Agora sim, eu tenho uma matriz simétrica de traço nulo. Vamos pegar essa matriz aqui, ó. Então nós temos visto que a matriz gama Mi C ela é simétrica. Essa matriz aqui é simétrica. Se nós tirarmos essa relação, você pode tirar alguma relação sobre o traço. Então, essa matriz aqui é simétrica. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui tem alfa, beta, beta alfa. Então, vamos tirar aqui o traço dessa matriz. Então, eu poderia escrever o seguinte: essa matriz aqui, sendo simétrica, vamos ver se essa tem alguma propriedade de traço. Vou apagar isso aqui. Nós teríamos que extrair, quer dizer, essa matriz
sendo a parte simétrica, quer dizer, ela tem uma parte, essa matriz aqui é simétrica. Então, eu posso multiplicar essa matriz aqui, beta alfa, isso aqui é simétrico, por 1. Então, eu teria dois componentes aqui. Eu pegaria gama 0, gama 1, gama 0 a 0, gama 1 a 1. Então, isso aqui está me dando dois números reais. Está me dando, agora eu preciso de um terceiro número real. Essa matriz é simétrica, então eu precisaria pegar o traço dessa matriz. Vamos ver isso aqui mais. Eu poderia pegar mais o meio do traço dessa matriz, esse gama 1C, mais o meio de delta beta alfa, o traço de gama C. Então isso aqui está dando o traço dessa matriz, eu teria que contrair aqui. Está próximo de chegar a isso. Está claro que a matriz, a parte simétrica, ela já tem uma parte, ela tem três componentes. Então, uma parte dessas três componentes, uma parte eu vou ter que escrever, vai ser o vetor, eu vou poder formar o vetor. Quer dizer, a matriz simétrica, ela vai ter alfa, beta, beta, gama, tá certo? Então, se eu pegasse essa matriz aí, vamos fazer só um testezinho. Vamos pegar explicitamente isso aqui só para a gente ver. Tem a matriz gama 0, vamos ter gama 0, C a 0, mais gama 1, C a 1. Está certo. Eu estou pensando se essa matriz já não tem traço do, se tem alguma relação que eu possa dizer que o traço de gama mi vezes C, se eu pegasse gama mi vezes C, vamos pegar essa relação que nós temos aqui, C, gama mi transposto, C é menos 1, é igual a menos gama mi. As matrizes gama têm traço nulo, porque elas são as matrizes de Pauli. Então, o traço disso aqui é 0. E aí, se com isso eu poderia chegar. Então, vamos fazer o seguinte: traço de gama C, gama mi transposto, vou botar aqui menos gama mi C. Tá certo. Então, o traço dessa matriz seria igual a menos o traço. Vamos tirar o traço dessa relação. Então, o traço de C, gama mi transposto, é igual a menos o traço de gama mi C. O traço de menos a matriz é menos o traço da matriz. Beleza. Agora, essa matriz aqui, toda matriz tem a propriedade de ter o seu traço igual ao traço da transposta. Se eu transpuser essa matriz, vamos transpor essa matriz. Se eu transpuser essa matriz, isso aqui me dá gama mi C transposto. Beleza. Mas C transposto é menos C. Então não troco nada. Tá? Cada vez que eu ganhava que o traço disso fosse menos o traço. Então o traço dessa matriz aqui não é necessariamente 0. Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos pegar essa forma explícita. Para nós, na nossa representação, se vocês lembram bem, o gama 0 era o sigma y. E a matriz C era I sigma y, não é? Matriz C, não, a matriz C era sigma Z. Era I sigma Z, não é? Vou pegar a matriz C, gama mi transposto, C menos 1, da matriz igualmente gama mi, então a matriz, a taxa era proporcional a gama x, né? É assim, ó, C, gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi. Se pegar gama 0, matriz gama 0 é sigma x, portanto ela é simétrica. É C, sigma x, é menos sigma x. E a matriz, perdão, gama 0 é o sigma y. Então, gama 0 é o sigma y. A gente vamos pegar, gama 0 igual a sigma y. Pegamos, não, gama 0 igual a sigma x e sigma y. Então, sigma x. Gama 0 é o sigma x, que é simétrico.
Então vale essa relação. E o gama 1 é o I sigma Y, que é antissimétrico. Então fica assim. Então a nossa matriz C, nós pegamos isso. Nossa matriz C é isso aqui. Então tá legal. Então gama 0 é sigma x. Gama 0 é sigma x. E o C é I sigma Y. Então fica isso aqui vezes a 0. Mais gama 1. Gama 1 é I sigma Y. E o C é I sigma Y. Então fica 1. Então nós ficamos assim. Sigma x, sigma y é menos I sigma z. Então fica sigma z a 0. E 2 é menos 1, sigma y ao quadrado é menos a identidade. Então fica menos a identidade vezes a 1. Então isso aqui está me dando a 0 menos a 1, 0, 0, menos a 0, menos a 1. Perfeito. Então, essa matriz aí, realmente, se eu pegar essa combinação, ela está me dando as duas, mas a matriz aí é simétrica, quer dizer, essa combinação aí, sigma mi ali, ela está me dando, então, tá certo, as duas componentes daqui com ela está me dando essa parte aqui. Agora, eu tenho que ter uma parte dele, ter uma parte extra, que é a parte essa aqui tem a 0, a menos a 1, menos a 0, beleza. Tem as duas componentes, mais o φ, 3 componentes. Está faltando uma componente aqui, porque essa matriz aqui é 4 por 4. Está me faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se a gente está perdendo uma componente. Deixa eu apagar isso. Já ficou claro como é que o campo vetorial, o campo de Gauge, né, o campo vetorial vai se colocar aí dentro dessa componente. Só se a gente fizesse o seguinte. Então eu vou fazer isso, eu vou dizer. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar essa matriz e fazer o seguinte. V beta alfa, que é a matriz simétrica, vou expandir ela assim. A parte simétrica, perdão. Vamos expandir a parte simétrica assim. Ela é a parte simétrica, gama mi C, beta alfa, que é simétrica, vezes 1 mi. Então, por isso aqui eu coloquei duas componentes. Agora, eu posso colocar aqui algo que vai ser 1 meio de delta beta alfa. Eu posso colocar delta beta alfa vezes um outro escalar. Vamos chamar assim, lá tem um escalar φ, vamos chamar um escalar zeta. Lambda, vamos chamar de um escalar aqui. Então, essa relação aqui está fazendo sentido. Então, nós estamos expandindo uma matriz simétrica, 2 por 2, que tem 3 componentes. Os 3 componentes dela estão assim. 2 componentes moram aqui nessa matriz simétrica. E uma componente está morando aqui. Do ponto de vista, né, da irredutibilidade, claro, essa componente aqui, isso aqui é um setor vetorial, isso aqui se fecha por uma transformação de Lorentz, e esse carinha aqui é o delta beta alfa. Então eu teria esse delta beta alfa atuando. Então eu sei que é isso, já entendi. Então a gente poderia escrever essa relação assim. Então tá legal. Essa análise mostra para nós que a gente pode escrever essa expansão da seguinte maneira. Agora eu entendi a jogada. Vê se vocês concordam comigo. Tá? Essa componente aqui, esse supercampo aqui, é um supercampo de natureza espinorial, não é um supercampo escalar. A primeira componente dele, de fato, é um espinor, zeta alfa de x. Nada me impede de falar, bom, mais um teta alfa vezes o escalar. Mais um teta beta do coletor. Esse teta alfa segue exatamente aquele índice lá, mas eu posso colocar aqui agora esse cara aqui.
E dentro desse cara aqui, no fundo, é isso que eu estou fazendo. A parte simétrica dele vai pegar isso, e essa parte que está ligada ao traço, ó, é o que esse gama beta alfa, quando bater naquele teta beta, que virou esse teta alfa. Então eu tenho isso aqui, mais isso aqui, então vamos escrever assim, ó. Esse termo aqui eu vou escrever desse modo, mais teta beta, gama mi C beta alfa a mi. Isso aqui me garante automaticamente duas componentes reais aqui, mais uma componente aqui. Pelo real não, em princípio complexo. E depois a última componente, que é essa componente A. Mais essa componente aqui, que aí agora tem um epsilon. Então eu vou ter teta beta, epsilon beta alfa, φ x, e mais teta barrado, beta lambda alfa x. Então, isso aqui são a expansão desse supercampo. Tem duas componentes exterioriais, então isso aqui tem dois números complexos aqui, R$4 aqui, R$4 aqui, R$8. Isso aqui é um escalar, R$2. Isso aqui é um escalar, R$2, R$4. Isso aqui são dois complexos, então dá 8 componentes reais no setor bosônico e 8 componentes reais no setor fermiônico. Se eu agora imponho, se eu imponho que essa matriz aqui é majorana, se esse espinor aqui é majorana, então se esse espinor aqui é majorana, isso aqui tem que ser majorana. Como isso aqui é majorana, isso aqui tem que ser um número real. Como esse cara aqui é majorana, essa grandeza aqui é majorana. Se o espinor é majorana, essa grandeza aqui, a gente pode, aí eu deixo como exercício, se vocês quiserem mostrar. Se teta é o espinor de majorana, essa grandeza aqui, ó, teta beta, gama mi C, beta alfa, então isso aqui tem índices, né? Então isso aqui no final do dia, eu tenho um índice vetorial e um índice espinorial. Esse objeto aqui, vamos dizer que eu defino esse objeto aqui como sendo um lambda mi alfa, como se fosse um espinor, ali de Schmidt, espinor vetorial. Vocês podem mostrar que, usando as propriedades de conjugação de carga, quer dizer que lambda mi conjugado de carga é igual a lambda mi. Esse espinor vetorial é majorana. Então, eu estou querendo dizer que se gama alfa é majorana, esse cara, claro, é majorana, esse cara aqui sendo majorana, esse aqui é um escalar real, esse cara aqui é um espinor de majorana no final do dia, portanto esse campo é real, esse aqui é majorana, portanto esse é real, isso aqui é real, esse é majorana. Então, nesse caso, se a gente puser a condição de que o gama alfa é um espinor de majorana, eu tenho dois espinores de majorana, portanto 4 componentes reais. Um escalar real e dois escalares reais. Dois componentes reais. Então, eu tenho o campo. Aquilo que vai ser o campo de gauge de duas dimensões, ele está localizado aí. Então, quando nós vamos construir a QED bidimensional, nós vamos precisar do setor de matéria para colocar o elétron. Nós já entendemos. Vamos pegar dois supercampos escalares reais. S1 mais S2. Esse supercampo aqui a ele vai pertencer um espinor de Dirac. E esse supercampo aqui, sendo majorana, a ele vai pertencer um campo vetorial. Então a gente vai ver que na QED, em duas dimensões, além do campo de gauge, eu vou ter um espinor, está acompanhando o campo de gauge, vamos ter um escalar também, e temos esses dois objetos aqui que vão dar um sentido a eles também. Mas essa é a estrutura daquilo que vai ser o multiplete de gauge da supersimetria N igual a 1 em duas dimensões. Certo? Então, na aula que vem, nós vamos explorar, vamos partir daí. Nós já construímos o supercampo vetorial, vamos ver como é que eu tenho uma simetria de gauge dentro disso. Como é que uma simetria de gauge pode aparecer. Aquele campo lá, ele não é só um campo vetorial. Eu quero que ele seja um campo vetorial de gauge. Então, para ele ser um campo vetorial de gauge, ele tem que sofrer esse tipo de transformação. Transformação famosa de calibre. Mas aí a pergunta, para que esse cara aqui sofra essa transformação, que tipo de transformação de gauge eu vou ter que fazer?
Então, na próxima aula, vamos trabalhar essa. Eu acho que dá para a gente passar a aula fazendo a eletrodinâmica bidimensional. Aí eu não vou fazer a eletrodinâmica tridimensional, não. Deixo como exercício a partir disso. É mais simples em 3D. Depois eu passo para a quarta dimensão, para fazer a QD em quarta dimensão. Tá bom? Então, eu vou deixar como exercício manipular com esse extrusor aí, para esse extrusor aí, que são extrusores maiores. Vocês dão uma repassadinha, mas eu acho que isso aqui está correto. Essa decomposição aqui, a gente viu que eu tenho que decompor essa matriz simétrica numa parte simétrica, que é o gama míssil, e numa parte do traço. E a parte antissimétrica me dá um outro escalar. Bom? Então hoje é sexta-feira. Sexta-feira que vem, estou com um problema, eu coloco lá na USP em São Carlos. Então, sexta-feira que vem eu não vou dar aula de campos quânticos, mas eu vou fazer o seguinte, dia 20, eu vou jogar aula de campos quânticos de novo no sábado. Eu não vou, porque eu poderia até antecipar, mas como eu vou viajar quinta-feira, eu prefiro não antecipar para a quarta. Eu prefiro chegar de viagem na sexta e faço aula de campos quânticos no sábado. Sábado é dia 27, né? Hoje é dia 18, 26. Sábado, eu vou passar o horáriozinho para vocês no domingo. Mas aí a gente repõe a aula de campos quânticos no sábado à tarde, dia 26, e depois na próxima aula a gente faz o assim. Bom? Obrigado pela atenção aí. Aproveitar que a chuva passou, quem quiser ir embora vai embora.